Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aline por Elas. E hoje nós vamos abordar o tema violência doméstica, também com a presença de uma excelente profissional, que é psicóloga, minha amiga, Caroline Bruni Buzarello. Buzarello Bruni? Inverti. E vamos conversar sobre as demandas do seu trabalho, as características dos pacientes que ela atende, as dificuldades que enfrenta nessa profissão tão importante. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite. Estava ansiosa para vir. Conte pra gente um pouco da sua trajetória profissional, como que você começou a trabalhar com as vítimas de violência doméstica, qual a sua maior demanda? A gente tem, no sistema de saúde, a gente tem trabalhos de alta, média e baixa complexidade. Quando você trabalha em consultório particular, você geralmente tem baixa complexidade. Então, a maioria dos casos de violência doméstica, eles quase não chegam pra gente. Porque normalmente, isso é muito interessante, em termos de classe social, apesar de também acontecer, as pessoas se fecham mais para falar, porque talvez pegue mal pro status dela socialmente, o medo de ser divulgado que essa pessoa, né, específica está sofrendo abuso, milhões de coisas, e aí a gente entra uma outra seara de acabar buscando atendimentos ou tratamentos não tão bons e não tão cientificamente, como é que eu vou dizer, acolhedores, assim, que tenham comprovação científica. É mais comum a gente ver pacientes de classe média alta não buscando a terapia apropriadamente para violência doméstica do que pacientes de baixa e alta complexidade. Isso é bem interessante. E é por uma questão de como eu vou ser visto, que pessoas podem saber que eu estou procurando esse serviço. Eu comecei a atuar com questões relacionadas à sexualidade e violência doméstica em 2013. Eu tenho um consultório já deve fazer uns 15 anos. E me interessei primeiro por sexualidade e disfunção sexual e percebi que muitos casos têm uma correlação. Especialmente homens que acabam sendo agressivos. Até teve aquele negócio do casamento às cegas esses tempos, eu não sei se chegou a ver, acompanhar nas redes sociais. Não. Que um casal que se formou nesse reality show, aparentemente esse marido forçava relações sexuais mesmo não tendo ereção, e a mulher se sentia altamente agredida, mas tem aquela lenda de que se estamos casados tudo é consensual. Então, ela se sentia sendo abusada, mas usava-se a ideia de que não é abuso porque estamos casados. Que acontece muito, que também é uma forma de violência doméstica. Exato, de violência doméstica, que não se fala, porque, de novo, em baixa complexidade, a gente tem visto uma nova onda de tradicionalismo. Então, as mulheres parece que ficam muito ok com coisas tipo, a gente só vai ter relação em datas comemorativas, ou a relação é para agradar o marido, ou se ele quiser eu tenho que ceder. E aí se perde a linha do que é violência e o que não é. Né? Como é que eu vou querer estar com uma pessoa que não me trata bem, que não fala direito comigo, e à noite exige coisas de mim, e eu aprendi em algum lugar que eu tenho que estar disponível. Isso também é um tipo de violência. O que aparece muito no meu consultório é o abuso emocional doméstico. Isso aparece muito, que se fala muito pouco. Porque como não deixa sequela, e como as pessoas normalizam muito autoestima baixa, submissão, tratamentos que jamais deveriam ser aceitos, desde críticas constantes disfarçadas de elogio, humilhações públicas, xingamentos, a passar para coisas físicas. A gente não fala disso o suficiente, a gente vai normalizando até que vira uma grande coisa. A maioria dos casos de abuso doméstico não acontece do nada. Isso foi uma progressão, foi uma bola de neve que chegou num ponto que não é mais só provocar e tratamento de silêncio e lavar roupa suja em público, e daqui a pouco isso vai escalonando. E foi aí que comecei a trabalhar com isso. O meu foco hoje é muito mais o abuso doméstico emocional, porque geralmente é como se fosse um tratamento preventivo. Se você consegue atender as pessoas nesse estágio, você aumenta muito as chances de não ter a violência física. Que é o extremo. Que jamais deveria acontecer. E o teu maior público hoje são mulheres? Que faixa etária? Muda muito. Agora, o que eu teve uma fase ano passado bem interessante de muitos homens sofrendo violência emocional, que me chamou muito a atenção. E hoje o que mais tenho é a comunidade LGBTQIAP+, e mulheres. Mulheres? Independente de faixa etária, classe econômica ou... Se apresentam de maneiras diferentes. Eu tenho meninas de 20 anos que estão em relacionamentos abusivos, tenho mulheres de 30 e poucos, de 40, de 70... E todas elas apresentam um abuso emocional de maneiras diferentes. Os mais jovens tendem a ser muito românticos com isso, né? E, porque a pessoa vai mudar, porque o amor supera tudo, porque não sei o quê. O meio termo parece que normalizou. Ele me trata assim, então fazer o quê?
E as pessoas de mais idade tendem a normalizar / tô velha demais já, então o que eu vou fazer? Se eu aceitei até agora, eu posso aceitar até o resto da vida. Mas não é assim, não é o que sempre acontece. Tem muita gente que sai dessa, mas tem pessoas que ficam porque acham que sou idosa, o que eu vou fazer se eu me separar? Aí vem a questão das outras violências, que é a violência financeira, a dependência financeira. Sim. Em questão de violência patrimonial, difamação, filhos. Nossa, e aí vira uma bola de neve, assim. E dependendo da pessoa com quem você tá, se a pessoa, por exemplo, apresenta algum transtorno, tipo transtorno narcisista, uma pessoa que tem uma pegada mais sociopática, assim, mais antissocial, aí a coisa tende a piorar. Porque tem pessoas que no impulso ou tomada aí por uma situação de uso de substância e tal, faz certas coisas. Mas tem pessoas que têm características de personalidade que as levam a ter relações baseadas em controle, posse, em segurança, em poder, que o abuso é a estrutura do relacionamento. E chega muitas vezes ao extremo da violência física? Sim, ou é uma rotina, ou é uma constância, ou raramente isso vai acontecer? A violência física, ela é demonstração máxima de poder e submissão. Então, assim, para algumas pessoas, não vai existir uma relação onde não haja algum tipo de agressividade física. Né? Então não vem isoladamente. Quando tem esse perfil, vem sempre. Não que venha sempre. Aí que tá. Quando a gente fala de personalidades, a gente tem a ideia, até porque a psicologia pop de internet força muito isso, que se o cara é narcisista, ele é só narcisista. Não, ele é um monte de coisas e também narcisista. É muito raro tu pegar uma pessoa com um transtorno de personalidade. Vai ter várias coisas ali. E o transtorno de personalidade ainda pode ter facetas. Por exemplo, uma pessoa narcisista, ela pode ser uma narcisista com tendências mais comunais. O que é isso? É um narcisista que gosta de dar aula, ajudar a comunidade, é o líder do negócio dos bairros lá, né? Ele é o conselheiro do clube, ele é não sei o quê, mas em casa e com pessoas com quem ele tem intimidade, ele é péssimo. Tem o narcisista com tendências vulneráveis, que são aquelas pessoas meio, tipo os incels, que a gente vê na internet, que são caras que, eu sou a mosca branca da sociedade masculina, porque a mulher perdeu, porque eu só queria... E aí tem umas falas bem misóginas, bem machistas, mas são pessoas totalmente inseguras e envergonhadas, e basicamente porque não se sentem à vontade, têm muito medo da rejeição, acabam hipercompensando. Então eu sou bom demais pra você. Né? Você nunca vai conseguir sair comigo. Você que perdeu. Você tem que me valorizar. Você tem mais, que me valorizar. Porque você não é nada sem mim. Isso. A grandiosidade, tem alguns narcisistas que têm mais e outros que são mais vitimizados. Então, assim, todo um colorido dentro das personalidades. Não quer dizer que vá levar a um extremo de agressividade, mas quanto mais eu tiver dificuldade de administrar a emoção, maiores as chances de eu ser uma pessoa desregulada emocionalmente e usar agressividade para me impor ou para ter as coisas do meu jeito. E quais são os impactos que esse tipo de violência ela causa nas vítimas? E como isso afeta o dia a dia dessas pessoas? Eu acho que o primeiro impacto é o trauma, né? A coisa do estresse pós-traumático, mas mais normal que a gente vê se chama trauma complexo. Qual é a diferença? O estresse pós-traumático é quando um evento muda a tua vida inteira. Então, tu teve um acidente de carro horrível e aquilo fica te dando flashback, tu fica tenso, quer se isolar, né? Enfim, tem uma preocupação com o carro. O abuso complexo é quando você cronicamente sofre violências, que é o que acontece com as mulheres, por exemplo, em estado de violência doméstica por longos períodos de tempo. Não foi uma vez que ela apanhou. É de vez em quando. Isso vai tornando ela mais submissa, mais calada, mais isolada, deprimida. Ela tem flashback, ela começa a ter medo de falar com as pessoas, ela vai apresentando comportamentos por causa dessa agressão repetida que vai fazendo com que ela se encolha. Isso se chama trauma complexo, quando a exposição ao trauma é crônico, em doses é como assim, se fosse a síndrome do pânico. Eu já tive clientes minhas, vítimas de narcisistas, principalmente, que até no falar delas... Isso. Sabe aquela... Meu Deus, falar o nome da pessoa... Isso. Elas se tremiam de medo, de agonia. Parece que é uma coisa assim... devastadora. Isso. Uma das características do trauma é você evita lugares, certas conversas, certas pessoas... e pensar sobre a pessoa, ou o lugar onde ela tá, ou passar pelos mesmos lugares que ela tá, te causa... sensações fisiológicas, tremedeira, suar frio, pupila dilatada, crise de choro. Não é necessariamente uma crise de pânico, é uma crise de ansiedade despertada pela memória
pela ideia, pela possibilidade de você ter que se confrontar com aquela pessoa. É como... Sabe quando você vê um bichinho preso e ele tá morrendo de medo, assim? É mais ou menos isso. Você entra numa sensação de impotência e de muita vulnerabilidade. É como se uma coisa muito ruim fosse acontecer com você. E como que essas vítimas conseguem lidar com essa situação quando elas já são vítimas de violência e elas têm filhos com o agressor? O que a gente vai ter que lidar com ele o resto da vida. Então, o que a gente tenta aconselhar, inclusive é até legal essa coisa, a gente deveria ter mais advogados em especial trabalhando com essa causa narcisista. Até tô pensando daqui a um tempo fazer um curso assim, talvez voltado para essa galera, para entender mais esses transtornos de personalidade que aparecem bastante nesses casos de violência. Porque eu vejo pacientes meus que foram em outros advogados e não são compreendidos, especialmente advogados homens. E aí meio que passa a mão na cabeça e fica, poxa, mas não, peraí, tem que ver, né? Será que não foi um momento de explosão e tal? Aí dependendo do caso, se o cara acha que vai dar um dinheiro, tipo... enfim, sempre a culpa da vítima. É sempre a culpa da vítima. O que eu recomendo é que o máximo que você puder, ou falar sempre na presença de uma testemunha, nunca fale mais com essa pessoa sozinha, ou tudo que você falar documentado, faz por WhatsApp, faz por e-mail, ou deixa que os advogados se resolvam. Coisas mínimas. Eu tenho pacientes fora do estado que os advogados resolvem coisas até tipo, quando é que o filho vai ficar com quem? Essa semana eu vou viajar, quero levar eles. Os advogados que são os intermediários. Mas os advogados não vão se conversar a vida toda. Não vão se conversar a vida toda. Somente enquanto durar o processo. E aí uma das coisas que a gente tenta trabalhar na terapia é que a pessoa se fortaleça e ela entenda que ela ainda pode recorrer a outras medidas, eu imagino medida cautelar, coisas assim, no futuro, se ela sentir... A medida protetiva em si, ela pode ser prorrogada pelo tempo que ela se sentir insegura ou se sentir ameaçada. O problema é, eu tenho também vários casos no escritório de vítimas de narcisista que elas têm bebês. Então, elas nem sequer começaram ainda o tratamento, a terapia. Eu sempre indico, terapia. Só que aí, de que forma que você vai evitar que os filhos, que muitas vezes são tratados como troféu, vai cuidar daquele filho que vai passar com esse pai, principalmente esse tipo de pai narcisista. E normalmente o que tu vê muito, pelo menos da minha experiência, eu vejo muitos familiares desse pai que meio que ficam a favor do pai. Porque protegendo ele. Isso. Porque tem uma tática que essas pessoas costumam fazer que a gente chama de campanha de difamação. A partir do momento que a coisa deu muito errado, eles começam a ser os primeiros a contar a versão deles da história. Né? Então, ele terminou porque ela é assim, porque não sei o quê, porque eu fiz tudo que eu podia, porque eu fui pra igreja e ela não quis, e sei lá, mil desculpas. Mesmo que eu, escutando essa história primeiro, não acredite, já plantou uma semente de dúvida em mim. Então, quando a mulher vier me contar, se eu não percebo, se eu não conheço, eu vou dizer, puxa, difícil, né? Porque eu vou ficar dividida, o cara vem me contar primeiro, talvez ele se importe mais comigo. A gente sempre funciona na base da compaixão. Se todo mundo fosse desconfiado, todo mundo ia se quebrar no pau o tempo inteiro. Sim. A gente acaba comprando a ideia de quem vem primeiro. Isso é muito, muito comum. Então, ali que a coisa começa... Essa é uma das possibilidades de desandar. E aí você não pode muito contar com a família do outro. Infelizmente, algumas coisas a gente vai ter que contar com aceitação radical. Elas são do jeito que elas são. Você talvez não vai conseguir proteger o seu filho de tudo. Talvez o seu filho vai ficar exposto a esse homem e talvez vai adquirir algumas características desse homem. Não quer dizer que vai desenvolver um transtorno de personalidade, mas certos comportamentos. Certamente vai existir uma grande chance de esse pai só ter interesse no filho porque ele é um peão na história da separação. E depois que separa, ele nem dá tanta bola. Exato. Mas tem homens que eu vejo, assim, eu tenho muitos casos no escritório, parece que só muda o endereço e CPF. Geralmente eu dou um prazo. Uma média de 1 ano, 2 anos. Porque ou ele já saiu desse relacionamento traindo, ele já está com outra pessoa, muitas vezes tem até filhos com outra pessoa, mas eles usam os filhos para atingir essa mãe, porque ela é a pivô, ela foi a culpada, mesmo eles fazendo tudo errado, mesmo traindo, mesmo fazendo tudo, eles não... Que dirá quando eles descobrem que essa mulher tem outro relacionamento? Então, as crianças são usadas como peões. Isso leva anos.
Eu acredito que muitas vezes só para esse tipo de violência com os filhos quando eles entram na adolescência, que aí eles não são mais obrigados a manter as visitas com esse tipo de abusador. Não é incomum a gente ver um fenômeno nas crianças quando elas estão ali pelos 8, 9, 10 anos, que elas desenvolvem uma espécie de uma maturidade precoce. Elas têm que se tornar um pouco mais... Elas acabam se tornando o adulto da relação, assim, ele lidando com os dois pais que são meio infantis nas emoções. E isso é muito ruim. A gente acha bonito, né? Meu filho é tão responsável, ele só tem 9 anos. Isso não é bom. Com 9, 10 anos eu tenho que estar brincando, eu tenho que estar sendo espontâneo, eu tenho que estar fazendo coisa de criança, eu não tenho que estar mediando relacionamento, escutando lamúria de pai e mãe. Não tem que. Não é função do filho ser psicólogo dos pais. Isso é, né? Tanto que as grandes questões relacionadas a apego, a autoestima, a autoconceito, vem da nossa interação com os nossos cuidadores. Se os meus pais não sabem se regular emocionalmente, é uma grande chance que eu também não vou saber. Porque eles deveriam poder me ensinar isso. E vão seguir tendo essa base como sendo normal. Isso. Claro que você pode reaprender na vida adulta. De maneira limitada, a terapia pode te ajudar nisso. Não seria tão bom quanto se fosse desde pequeno, nos momentos ali que eram mais chaves, por pessoas que são os teus cuidadores primários. Mas dá pra fazer bastante coisa na terapia ajudar. Nessa situação de crianças, pré-adolescentes, infelizmente no Brasil isso é um luxo, mas seria muito bom que as crianças pudessem ter acompanhamento psicológico nessa fase. Porque seria legal ter uma terceira pessoa fora desse cabo de guerra. Porque mesmo que a mãe não queira, mesmo que a mãe esteja super lúcida, saudável ali lidando, ela vai se ver em vários momentos se questionando, uma coisa meio um auto-gaslighting. Meu Deus, mas será que eu tô fazendo uma coisa errada? Ou ela vai ceder às provocações do pai. Isso. Ou ela também tem as questões dela, e daí são duas pessoas meio tóxicas que estão juntas, mas às vezes um é pior que o outro, e aí é uma zona. O ideal seria que todo mundo pudesse estar fazendo terapia. Especialmente nessa idade de desenvolvimento tão importante das crianças, ali dos 4, 5 até começo da adolescência. Onde a gente forma, desde formações fisiológicas, córtex pré-frontal, que é onde a gente tem as funções executivas, até valores, a formação da personalidade se fecha ali entre 9 e 10 anos, então seria muito bom se a gente pudesse fazer isso. A gente não tem... O nosso serviço, inclusive público de saúde, não preza por prevenção. E eu não vejo também esse tipo de acompanhamento psicológico focado nisso. Porque o que eu vejo, algumas psicólogos que indicam quando essa criança ela começa a ter os sintomas e aparece aonde? Na escola. Isso. E aí, hiperatividade, o TDAH, aquela coisa toda, que na verdade é um problema de casa e que esses psicólogos também talvez não estejam preparados para esse tipo de demanda. Eu vou te dizer que eles não estão. Eu tenho uma crítica bem ferrenha com relação à formação de faculdade. Eu acho que as pessoas têm muito profissional aí atuando mal por falta de conhecimento, por falta de correr atrás, por falta de supervisão. A gente tem um excesso hoje de medicalização das coisas. Os próprios psicólogos, quando a coisa aperta, olha, será que não tá na hora de ver um psiquiatra e tal? A medicação para tua depressão, a tua ansiedade vai te ajudar. Mas tu vai voltar para casa pro teu marido abusivo. Tu vai voltar pro teu emprego que te deixa tenso o tempo inteiro. A medicação só te faz tolerar aquilo que não deveria ser tolerável. Suportar. Porque tem vezes que realmente tu sente que não tem saída. Como tu falou, né? Violência financeira. Pô, se tu é uma mulher que é casada com um cara e o cara é o provedor, a tua primeira reação vai ser desespero. Eu já atendi várias mulheres assim. E o primeiro passo da terapia é: vamos criar uma rede de apoio. O que a gente precisa fazer? Vamos talvez procurar um emprego? Ah, mas não sei fazer nada. Vamos procurar. Nesse momento, qualquer coisa é uma boa coisa e a gente vai subindo de degrau. Quem é a nossa rede de apoio? Os nossos amigos, às vezes a tua igreja, às vezes os teus familiares, às vezes outras mulheres que você conheceu que lidam com isso. Não te preocupa em como vai ser, te preocupa em te fortalecendo e construir esse padrão. E nesse meio tempo, a gente vai fazendo o que a gente chama de psicoeducação, que é educar a mulher sobre os padrões de comportamento desse cara. Geralmente o que a gente mostra é que existe o tal do ciclo de abuso. Que você começa com a lua de mel, né? Que tudo é muito lindo, tudo é muito legal. Todo paciente, sem exceção, nesse tempo inteiro, começa: ah, mas no começo era tão bom. Mas eu não entendo, no começo ele não era assim. Ah, mas e quanto tempo foi o começo? Ah, 1 mês, 2 meses, 40 dias. E daí eu falo: o começo não é real. No começo todo mundo vende a melhor versão de si mesmo. Tu fez isso, ele fez isso. O começo não conta. Como é que foi depois do começo? Porque daí o que acontece? Saindo dessa fase de lua de mel, tu vai passar para uma fase de condicionamento de valorização e desvalorização. Eu ainda te trato bem, mas daqui a pouco eu te faço uma crítica. Eu ainda te trato bem, mas daqui a pouco eu tenho uma crisezinha de ciúme.
Eu ainda te trato bem, mas eu tiro um sarro de ti na frente dos amigos. Eu ainda te trato bem, mas eu começo a te criticar porque você sai com as tuas amigas e as tuas amigas são todas má influência, você tem que ficar ligado. A tua família também. A tua família também é um problema, eu não gosto da tua mãe. E aí aquilo vai se criando até que uma hora, normalmente a vítima se irrita, mas também pode acontecer do perpetrador se irritar, e aí rola a explosão. Primeira briga. Seja de bater boca, seja o que for, e aí começam os sintomas, né? Aí chega, você me fez fazer isso, ou tratamento de silêncio, ou essa coisa do gaslighting, eu começo a te confundir com o meu discurso e daqui a pouco tu acha que talvez eu, abusador, tenho razão de ter brigado porque tua saia é muito curta. Talvez, o que custa? E nesse o que custa, em eu ceder, em eu justificar por ele, eu compreender por ele e a lei do menor esforço, mas trocar de roupa não é nada. É o primeiro passo para daqui a pouco você não tá mais saindo de casa. Sim. E aí começa isso, aí tem um tempo de calmaria e daqui a pouco a gente volta de novo para uma lua de mel que vai ficando cada vez menor e essa parte de valorização, desvalorização vai ficando cada vez maior e aí as explosões vão ficando cada vez ou mais agressivas ou tem uma coisa de sadismo maior no sentido assim, a gente brigou e eu quero muito saber o que eu fiz errado porque eu quero consertar, eu quero resolver. Ela precisa implorar. E aí o cara fica em silêncio. E daí ele fala que agora que ele, por exemplo, né, tinha um caso assim, agora que ele começou a ir pra igreja, o problema é ela, e como ela não vai pra igreja, ele não pode fazer nada. Ele não vai embora, mas ele gosta dessa tortura de ficar provocando ela o tempo inteiro, que o problema é ela porque ela não vai pra igreja. E aí ele tá liberado pra fazer qualquer tipo de coisa manipulatória, sádica, porque ele vai pra igreja. E aí isso é confuso. E ela é errada. Ela é errada. E aí daqui a pouco você para no marasmo, e daqui a pouco eu te amo de novo. E isso, tu começa a ficar condicionado. Tu acha que é ok viver assim, mesmo desconfortável. E aí entram outras questões pessoais, tipo, se eu tenho experiências passadas de relacionamento muito ruins, se eu tenho autoestima muito frágil, se eu tenho um conceito de mim muito ruim, né, que eu não valho nada, que eu não mereço ninguém, que sou o melhor que eu vou conseguir, que ele tá certo quando ele fala que tá me fazendo um favor, né, que ninguém ficaria com uma mulher que nem eu. Se eu, em algum grau, acredito nessas coisas, vai ser muito difícil isso aí. Que ele só tá reforçando uma crença que eu tenho, começa a virar verdade, né? E quando sai é porque alguém denunciou ou já chegou ao extremo que é a violência física. E as pessoas normalmente, de modo geral, elas só procuram a terapia quando tá muito feio. E uma coisa que eu tenho notado é que as pessoas têm uma tendência a gastar uma fortuna, sendo que as pessoas reclamam do valor da terapia, e eu concordo, a terapia ela tem um preço alto, mas é porque o que a gente vende é informação. Informação é difícil tu mostrar que tu tá entregando alguma coisa pra pessoa. E é um processo, são meses de terapia, não é 2 meses, né? Sim. Então as pessoas, então eu vou lá fazer um curso uma imersão de fim de semana. Eu vou lá falar com fulano e a gente vai fazer alguma coisa muito louca até que rola no judiciário, que eu não vou entrar nesse... Eu vou fazer um reiki, eu vou fazer uma constelação familiar, eu vou pra cartomante, mas menos pra psicólogo. E aí as pessoas elas usam um recurso chamado evidência anedótica. O que é isso? Não é evidência científica. A evidência é, a minha amiga foi ótimo. Eu fui e mudou a minha vida. Não, porque a fulana foi, ela 2 sessões, mas mudou, e o cara era tão querido. Não é porque logo depois você experimentou uma melhora. Nada na natureza é assim. O dia leva tempo pra virar noite, uma folha leva tempo pra crescer. Isso não existe. Não existe uma mágica espiritual que tu sai de lá melhor. Alguma outra coisa aconteceu. Pode ter certeza, mas alguma outra coisa aconteceu. E as pessoas vão se agarrando nisso até que elas veem que elas ficam caindo nos ciclos, até porque a própria constelação tem aquela questão de meio que endossar abusador, aceitação. Né? Exato. Aceitação de relacionamento abusivo, porque alguma coisa aconteceu lá no teu passado, na tua árvore genealógica, e que hoje você não pode deixar dele porque na outra vida ele foi teu filho. E não faz nenhum foi sentido. Teu pai. Ou a coisa assim, de forçar a aceitação de um pai agressivo, ou do marido agressivo, porque tem na árvore uma ligação mágica, cósmica, espiritual entre vocês, e com famílias tem uma coisa do vínculo biológico, como se assim, uma coisa quase da igreja, assim, não, pai e mãe, então não importa se meu pai me abusou sexualmente, porque ele é meu pai. Não, isso é mentira. Vínculo biológico não é suficiente para você manter relações tóxicas, jamais deveria ser, jamais. E a gente tem que falar mais sobre isso. Exato. Não deve ser, E a gente não fala sobre isso. E quanto mais as nossas... A internet é uma bênção e uma desgraça, porque a gente tem excesso de informação, mas ninguém sabe procurar informação. Então, o que você quiser, você vai através do seu... A gente chama de viés cognitivo. Eu vou só procurando aquilo que faz sentido pra mim. Eu não questiono, eu não tenho crítica de muitas coisas. Então, eu acabo aceitando muitas coisas porque só vai reforçando o que eu já esperava encontrar.
Isso é muito grave. E aí a gente alimenta estereótipos, meu Deus, de 100, 200 anos da mulher submissa. Tem grupos de mulheres no TikTok que se vestem como, sabe, de vestido longo, com gola até aqui. Eu adoro ser uma mulher tradicional. Tá. Não tem problema, todo mundo pode fazer o que quiser. Mas quando chega no momento que tu olha a tua liberdade, a tua espontaneidade, você deixa de ser você para se encaixar num relacionamento, a gente tem um problema bem sério. São valores distorcidos. Na verdade, foram séculos que foi trabalhado isso, se foi educado isso, se posto como se fosse a família tradicional. E, na verdade, isso já começou lá atrás, desde Roma, a questão política de misturar a religião toda para manter o quê? Status e poder. Isso. Então, todo mundo foi vivendo de forma escravizada, porque aquilo, naquele momento, era, a partir de hoje, é correto. Foi anos e anos, séculos e séculos de educação à base disso, do medo do inferno, de manter a consanguinidade da família, isso, a fim de preservar o quê? O patrimônio. Isso. E a gente está voltando a isso com essas neo-religiões que estão trazendo de volta, tanto que eu tive um índice muito grande de pessoas, de mulheres, nessas religiões novas aí que a gente tem, né, essas neo-evangélicas e tal, de abuso sério, de ser chutada, de chutar quando era grávida, de empurrar da escada, e aí os irmãos virem pra conversar com ela, que ela tem que orar mais pro marido mudar. Muitas vezes. Eu e não aí, tô falando quando que... eu falo isso e atendi até as vítimas da delegacia, se um pastor falou isso pra você, ele é tão criminoso ele é cúmplice, quanto quem te agrediu. O problema não está em você querer espiritualidade de igreja, que fique muito claro, o problema não é a religião. O problema não é nenhuma religião, o problema é passar a mão em cima do abusador, e que muitas vezes a gente sabe de casos que as próprias igrejas passaram anos durante séculos encobrindo casos de violência, sem citar o abuso sexual. Sim. Então, que isso era normal, sim, que a mulher, ela deveria ser castigada, porque existe passagem bíblica sobre isso, que é na vara do pai primeiro, depois do marido, e se não tivesse marido, dos filhos, e depois do Estado. Mas daí é engraçado, que é meio que uma abstração seletiva, né? Tem algumas coisas que as pessoas adoram se agarrar no livro, e tem outras que, não, peraí, daqui dá pra fazer mudar um negocinho, uma vírgula e tal. Eu acho que o grande problema é uma perpetuação desse machismo estrutural, no sentido de as mulheres ainda não terem certeza que elas podem se posicionar, que elas podem dizer não, que elas têm que denunciar, que elas não são obrigadas a tolerar menos do que elas merecem, saber o que elas merecem, que a grande maioria das mulheres que eu converso, eu pergunto, mas vem cá, o que é importante pra ti? O que tu acha que tu merece? Ou ela não sabe, ou ela não... Parece um papo meio clichê, que você tem que se amar antes de amar todo mundo, mas é muito real. Porque se eu não acho que eu tenho valor, qualquer coisa serve. E o que me dão, eu acho que eu mereço. Mas esse autoconhecimento é em relação a todos. Em relação a homens, em relação a mulheres. Isso. Se você não tem esse autoconhecimento, se você não consegue evoluir ser um ser humano, como que você vai se relacionar com outras pessoas? Você não consegue se relacionar nem com os animais, você não consegue viver em sociedade. E autoconhecimento ninguém tem. Parece que as pessoas estão adormecidas, vivendo como escravas de si mesmo. Porque se você não controla a tua mente te controla. Você vive numa prisão e vive fantoche de tudo que tá aí, da sociedade. As distrações estão aí, não controla emoções, não controla sentimentos, mas quer controlar a outra pessoa. E projeta aquela coisa assim, né? Eu vejo muitas pessoas, normalmente a gente vê isso em relacionamento abusivo. A pessoa tá com o que o outro pode ser. Ela não consegue ver o cara ou a mulher como ela é naquele momento. Ela não é uma pessoa boa, ela não te trata bem, ela faz o mínimo e você acha que é o máximo. Ela lavou a louça, meu Deus, né? A gente tá feliz da vida porque o cara lavou a louça, né? Faz o mínimo, mas olha ali, ele pelo menos... E a pessoa não se percebe que quando ela faz é o que ela tem que fazer. É obrigação. A gente tem... Eu acho que quando eu falo essa coisa de autoconhecimento, é mais no sentido de o que eu tenho direito, tu também tens. Ninguém tem o direito de te dizer que tu não pode sair porque a gente tá namorando. E ninguém tem direito de controlar o outro. Se você não consegue controlar nem você mesmo, nem os teus desejos, nem as tuas emoções durante o dia, que é uma batalha diária de tu fazer isso, por que tu quer controlar a outra pessoa? Mas aí, Aline, isso é bem interessante que tu falou, porque normalmente, tanto a pessoa que é abusada quanto o abusador, o cerne é mais ou menos parecido, que é a insegurança. Esse cara, ele precisa agredir e ele precisa manipular porque ele precisa de poder, ele não consegue se relacionar de verdade, se expondo, sendo vulnerável, sendo parceiro, tendo intimidade. Esse cara não consegue. Então como é que ele faz?
ele controla. Até porque a sociedade sustenta muito isso ainda. Tá tudo bem o cara ser controlador. A mulher, porque acredita que vai morrer sozinha, que tá velha, eu preciso ser cuidada. Que eu preciso ser cuidada, que não sei o quê, tolera. Por insegurança de achar que ela não dá conta das coisas. E porque também, socialmente, é meio tabu a mulher dar conta. Tu sabe, tu é uma mulher empreendedora, tal, independente. Tu sabe que daí o que a gente ouve é... Ai, é que os homens, eles têm medo de mulheres fortes. Ai, bicho, pelo amor de Deus, o que tu quer? Homens fracos têm medo de mulheres fortes. O tal que eu tava te falando daquela história do narcisista vulnerável, tal, do incel. Os dois são unidos pela insegurança. A vítima e o agressor. É, exatamente. E o agressor ainda tem... E ambos também têm outros adicionais, né? Vergonha... invalidação, são pessoas que provavelmente ao longo da vida não tiveram necessidades emocionais básicas supridas. Então, assim, falta de autonomia, de independência, de lidar com frustração, de entender limite, de ser validado o suficiente nas suas qualidades, de entender que eles são amados incondicionalmente. Todo mundo vai pisar na bola, todo mundo vai decepcionar alguém. Tu não vai ser menos amado por isso. Muitas pessoas que têm... Aliás, é bem comum você ver pessoas que têm dificuldade com afeto, que elas entendem o amor por performance. Você só vai gostar de mim se eu for um bom profissional, se eu for um bom provedor, se eu, socialmente for, sei lá, sucesso. Porque senão não tem nada pra te oferecer, a pessoa acredita nisso. Sim. Porque ela foi educada, assim. Né? E muitas mulheres acreditam nisso também, mas por um outro viés é mais comum uma coisa de submissão, assim, de subjugação. Ah, deixa. É assim mesmo, eu devo aceitar. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a rede de apoio. Sim. Como que você analisa hoje a rede de apoio que a gente tem? Ela funciona desde a questão do atendimento, por exemplo, em casos de agressões, desde a questão da segurança pública, da questão da saúde, da assistência. Tem essa rede, efetivamente, ela funciona ou há falhas? Olha, há muitas falhas. Eu não sei como é que está hoje no sistema público, na prefeitura, na Secretaria de Saúde, até porque, de novo, o público de baixa complexidade, que aqui vai em consultório particular, raramente vai procurar serviço público. Sim. Raramente. Tinha uma época, antes da pandemia, um grupo MADA aqui em Santa Catarina. Acho que até em Blumenau. Tinha Blumenau e em Joinville, se eu não me engano. Que é o grupo das mulheres que amam demais. Que é muito legal, porque essa vivência de alguém que ainda não entende o que está vivendo, a pessoa que está no meio do furacão, entendendo e precisando sair, a pessoa que saiu, estão nesse grupo. E terapia de grupo tem bastante evidência científica de esse espelho, de eu poder ir trocando ideias e ver que outras pessoas conseguiram sair, aumenta a minha chance de sucesso. E é uma coisa de baixo custo. Então seria muito legal que tivesse mais divulgado e que houvesse mais grupos. Mas que eu saiba hoje não há. Você pode participar via Skype de outros estados. Tem um aqui que eu fiquei sabendo, que é a doutora Quitéria, que é a juíza ali. Ah, que legal, tá. Aquele instituto da... Meu Deus. Da Nízia Floresta? Da Bianca Varros. Sei, tá, ok. Que legal. Eu sei porque eu tenho algumas clientes que foram através da medida protetiva também, porque tem a rede de apoio do CREAS, que elas estão fazendo agora. Eu até conversei com o professor Ricardo e a Cleide, e eles têm esse grupo feminino. Ótimo. Que vem pelo CREAS. Tá. E aí, uma vez por mês, se eu não me engano, elas se reúnem, as vítimas, e fazem essa terapia, no caso, coletiva. Legal. Importante. Eu sempre oriento. Mas o acesso, a princípio, é através do Instituto. Bianca Varros. Varros ou não? Acho que é Varros. Bianca Varros. E também do CREAS. Aquelas que passam pela delegacia, que passam pelo projeto OB por Elas também. A gente acaba, principalmente, direcionando. Porque, assim, quando eu participava também do projeto, qualquer mulher vítima de violência que eu atendia, principal, sempre, terapia. Ah, mas eu não preciso, eu não sou louca. Não sou maluca, foi só essa vez e não sei. Não, pode ser que foi só essa vez, mas para você sair e entender essa roda de violência que você passou, pode ser que você passou agora, mas para que não se repita. E que não piore. Que não piore, que não venha outros parceiros. Isso. Porque se você entrou nessa roda de violência uma vez, não significa que você vai sair agora imediatamente. E aí explicar, a maioria aceitava. Agora, se iam, a gente não tem esse feedback. A terapia, é bem importante, acho que, pontuar os passos, né? Além da gente começar a fortalecer essa mulher pra ela ter coragem de sair, é mostrar pra ela por que ela tem que sair. E fazer uma linha do tempo com ela de, olha só, há quanto tempo isso aqui tá acontecendo? Antes era só uma brincadeirinha, era só uma ofensazinha, era só uma crítica, era só, não pode isso, não pode aquilo. Chegamos nesse ponto, depois, se chegou até aqui,
O que pode acontecer? Ou, às vezes não vai tão longe, mas que pessoa quer passar o resto da vida com alguém que necessita te colocar pra baixo o tempo inteiro? Te humilhar o tempo Ou te humilhar, ou duvidar do teu sucesso, ou não te encorajar. E tem coisas que a gente nem para pra pensar que são abuso, né? Então, assim, falta de encorajamento, sempre chegar pra te dizer, mais uma coisa que tu vai tentar e não vai conseguir. Mas olha, eu não vou bancar isso de novo. Não é... Depende sempre de um contexto, mas a invalidação é uma das coisas mais comuns que a gente não trata como abuso doméstico. Que é violência doméstica. Emocional. É violência emocional, psicológica, enfim. E eu percebo que tanto advogados quanto psicólogos e até alguns psiquiatras têm muita dificuldade de explorar essas questões. Ir mais a fundo. Às vezes falam, ele fez isso, puxa, que chato, você tem que conversar com ele. Ou perguntar o que você fez pra ele ter esse tipo de atitude. Eu acho que isso já é uma violência. As mulheres precisam entender que a partir do momento que elas procuram um psiquiatra pra se medicar, ou se elas estão fazendo terapia, ou estão em processo de divórcio, se o advogado, qualquer profissional que atender e ela relatar uma situação de violência, se a pessoa do outro lado que vai te atender te perguntar o que você fez para merecer isso, isso já é uma violência. Porque já tá praticando o que a gente chama de revitimização. E além disso, ficar revivendo o trauma também vai piorar a tua situação. Né? Se te pedem pra tu contar de novo o que aconteceu, às vezes até quando vai evoluir pra um caso onde você tem que estar perante um juiz e ter que relatar de novo os fatos, tudo isso é muito traumático, dependendo da situação. Isso acontece o tempo todo. Isso que a gente tem uma lei que fala que não é pra revitimizar as vítimas de violência, principalmente em questão de violência sexual. Só que o que acontece na prática? Se passa por uma psicóloga e ela vai perguntar exatamente o que estava no boletim de ocorrência. Aí o juiz não vai estar na frente dessa vítima, mas os advogados, o juiz e o promotor vai mandar digitar online ali para a psicóloga, fazer as perguntas. O que ela faz? A abordagem não é diferente do que eu faço no meu escritório. Entendeu? Para falar com uma criança do que aconteceu, aqueles fatos, eu acho que isso elas não passam. Mas a partir da adolescência e juventude, que elas vão ser ouvidas em juízo, eu já acompanhei casos. O que elas perguntam não é nada diferente do que essa vítima já respondeu, entendeu? Ela tá de novo sofrendo aquela violência de novo e de novo. Teve um caso de uma adolescente até que ela falou pro juiz, pra psicóloga, não foi nem pro juiz, de novo eu tenho que vir aqui falar isso? Eu já falei na delegacia, eu já falei pra psicóloga, eu já falei pra psicóloga lá do CREAS, eu já fui, entendeu? E agora de novo, assim, cara, eu não tenho mais nem coragem de continuar falando assim, porque tá me perguntando de novo, tá vivenciando de novo o abuso e a violência. E o que tu pode acabar desenvolvendo no teu cliente é o que a gente chama de desamparo aprendido. Eu fico tantas vezes te colocando numa situação que não te leva a lugar nenhum. Tu não tá me ajudando? É como se tu nadasse e morresse na praia, sabe? A sensação que causa é desesperança, é que as coisas não vão dar certo, é que não tem saída mesmo. Talvez eu não devia ter denunciado, talvez eu devia ter deixado assim, porque ficar revivendo isso aqui meses, né, ou sei lá quantas vezes que eu tenho que contar, não tá valendo a pena porque eu não vejo aquilo. Eu até vejo, né, finalmente vamos na frente do juiz e tal, mas e aí? E aí correr o risco de tu ser ainda duvidado, né, tu vai lá e conta tudo isso e a pessoa, sei lá, não sei o que vai passar na cabeça do juiz nessa hora. Mas e tu imagine isso na delegacia, quando elas vão pedir medida protetiva, quando o projeto da OAB não estava, e não está na maioria das delegacias. Quantas e quantas mulheres vão, já é tão difícil para uma mulher chegar numa delegacia e pedir uma medida protetiva, fazer um boletim de ocorrência, e ela chega e ela é humilhada por policiais, por delegados. Eu já tive muitos casos. Eu também tive muitos pacientes que fizeram a queixa e retiraram, que chegaram lá e desistiram, que o delegado olhava com uma cara de tipo, tá, o que foi? Certo, então nós vamos fazer esse boletim aqui, tá? E meio que sem um olhar de compaixão, peraí, me conta, o que aconteceu? E a desculpa que eu já ouvi é que assim, porque depois ela vai tirar. Não adianta eu ficar dando esse apoio aqui todo, porque depois ela vai voltar atrás. Ou o que você tá fazendo? Ela já veio aqui antes. Tá fazendo o que aqui de novo? Isso. Tu gosta de apanhar, volta pra casa. Isso. Exato. O que eu sempre falo, quem está na delegacia, se a mulher aparecer 10, 15, 20 vezes pra fazer medida protetiva ou retirar, significa que tem algum problema? Por que não encaminha já para uma psicóloga, para uma terapia que tem, do CREAS, que tem vinculado ao município e tudo mais? Não vou nem fazer o boletim de ocorrência. Aí o que leva, talvez, em muitos casos, não sei, ao suicídio. Também, provável.
Até porque pela sensação, de novo, de desesperança, né? Não vai dar conta de si mesma financeiramente, não vê saída, tem medo desse abusador, né? De vez em quando a gente ouve uma história de horror de o cara vai perseguir a mulher no trabalho, né? Que vai, sei lá, se De marcar esperar comigo. na porta da delegacia. Quantos casos mulheres saíram da delegacia e foram mortas na porta da delegacia? Pois é. Então, aí entra de novo a história do machismo estrutural, né? Nós temos... Eu fico pensando assim... Talvez eu esteja soando assim super feminista radical, mas se fosse o contrário, será que esse delegado acolheria esse cara de outra maneira? Bom, primeiro que os homens que sofrem vítimas de violência procurar uma delegacia, ele vai ser ridicularizado. Sim. Desde o momento que ele for fazer o boletim de ocorrência. Eles vão rir, e assim, ó, literalmente vão rir dessa pessoa porque ele tá procurando ajuda. Eu fico pensando, né, enquanto tu falas assim, nossas áreas são tão diferentes, a minha área, eu preciso treinar ser a pessoa mais humana possível o tempo inteiro. Sem empatia, assim, eu querer criar um vínculo contigo, meu trabalho não funciona. Ao passo que, se a gente pensar num delegado, não defendendo o delegado, mas além de não ter preparo nenhum, deve ser muito difícil para esse cara ser o cara durão, que deixa as emoções de lado e se organiza, e ser o cara com compaixão. E não tem treinamento para isso. E é possível você fazer as duas coisas. Para quem está na delegacia da mulher, tem que ter treinamento. Ótimo. Não existe mais hoje... Agora, primeiro, para você estar na delegacia da mulher, você tem que gostar de estar ali. Justo. Aquele profissional que tá ali para atender mal, para revitimizar essas mulheres, é só denunciar, é retirado. Ah, que bom, ok. Pelo menos agora. O projeto B por Elas também é importante estar dentro das delegacias, porque ainda temos mulheres machistas. Ainda temos policiais, estagiários, que acham que detêm poder, a síndrome do pequeno poder. Sim. Que tendo um crachazinho ou qualquer coisa, chamam o xerife, que manda e desmanda, enfim. Mas o que eu sempre falo é, as mulheres denunciem. Procurem ajuda, procurem a OAB, procurem outras instituições e denunciem. E esse olhar humanizado, Carol, não é só em relação aos profissionais da psicologia tem que ter. Eu acho que todo profissional, independente, principalmente na advocacia, se você não tem esse olhar humanizado para essa área, seja qualquer área. Lidando com pessoas, você tem que ter essa característica. A nossa área, a gente resolve problemas, problema de vida, de financeira, de violência, em todas as áreas. Então, se você não tiver esse olhar humanizado para esse teu cliente que você vai atender, então larga a advocacia e vai fazer outra coisa. Sim. Que é o mínimo que se espera. Justo. E a mulher, quando ela é vítima de violência, por mais que, como eu disse, tem mulheres e mulheres, mas eu jamais vou deixar de fazer o atendimento, vou precificar sim, vou encaminhar, vou dar a mesma orientação para uma mulher que é vítima de violência de fazer terapia. Eu vejo nas mulheres que procuram atendimento psicológico de clínica particular uma resistência muito grande de procurar as outras instâncias. Delegacia, um advogado, é muito resistente. Isso é um desafio. Grupos de terapia coletivo, de se expor. A exposição delas e do cara. Às vezes o homem, ele é bem sucedido, ele tem ele tem um certo reconhecimento na cidade ou na sua profissão, enfim, e ela tem medo. Ai, como é que vai ficar? Ai, o que ele vai fazer comigo? Ai, o que não sei o quê. Essa é a barreira que eu acho uma das mais difíceis. De tu convencer a mulher a se colocar em primeiro lugar e confiar que a justiça, que a polícia vai dar respaldo pra ela. Isso é a coisa que eu percebo de maior dificuldade nas pessoas que eu atendo. De acesso, mas essas mulheres... Não, elas têm acesso, elas têm medo. Elas têm acesso, elas têm conhecimento, mas elas têm medo de dar o primeiro passo. Eu acho que é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. E o medo da retaliação, né? Seja financeira, mas seja também... Dessa coisa da difamação delas... Eu percebo muito quando você tá numa classe média alta, assim, aquela coisa desses clubes. Tipo, divorciou, todo mundo fala alguma coisa. Sofreu violência. Muitas mulheres que eram amigas dessa pessoa criticam essa pessoa, porque separou, porque era uma farsa, tanto tempo junto, tem certeza. Ele só perdeu o controle um pouco da... Foi aceitado porque isso é normal. Isso, agora exatamente. Quem nunca? A tudo, ao clube, ao status, enfim. Isso. Só que eu também percebo isso porque eu tenho esse público. E eu vejo isso, participo dos clubes em si, também vejo. E às vezes eu faço essas abordagens, essas alfinetadas. Tem mulheres que aceitam, mas tem mulheres que aquilo machuca tanto, que é como se eu fosse um espinho mais dolorido da vida delas. E elas não conseguem ficar do meu lado, nem ouvir, porque causa pavor.
porque provavelmente você tem razão. Só o assunto, qualquer assunto. Que ela fala, por exemplo, eu atendi um caso assim, assado. Sabe, é o tremor, aquele medo, porque provavelmente está passando por isso. E aí, quando toca no assunto, aquilo assusta muito mais e machuca muito mais do que ela dar o primeiro passo e pedir ajuda e pedir socorro e sair da situação de violência. E aí a gente atrela a autoestima, a sensação de impotência, a sensação de defectividade, eu não vou dar conta das coisas, eu não sou boa o suficiente, eu não vou sobreviver, ou ainda tá presa numa fase de idealização que, acho que um outro culpado para violência doméstica é o mito do amor romântico. Ele vai mudar, né, o amor tudo suporta. A maioria dos filmes e novelas que a gente tem, até atualmente, o que é? É o casal que tem problema, daí dá um clímax, daí eles terminam, daí eles decidem que agora eles vão ficar felizes e vai ficar tudo bem. E a gente não sabe o que vem depois, mas eles só estão bem. Então, a mensagem é, tu tem que tolerar, tu tem que aguentar mais um pouco, tu tem que empurrar mais um pouco. Ele vai entender, ele vai mudar. Não é possível, porque lá atrás ele já foi um cara tão legal, então ele vai entender. E fica-se muito preso. Essa é uma barreira dolorida pra abrir mão. Acho que quando tu relata esses casos de falar pra pessoas e elas... Acho que vem todos esses lutos que as pessoas vão ter que fazer e só é demais naquele momento. Não é impossível, mas é demais naquele momento. Parece que sobrecarrega a pessoa de um assunto normal é um pânico, que a gente é um pânico vê real. todo dia. E tem algumas pessoas que se sentem incomodadas. Que o assunto incomoda. Se incomoda é porque alguma coisa não vai bem. Isso. Exato. Perfeito. É isso aí. Vamos falar sobre a prevenção. Na sua opinião, o que você acha que pode ser feito em termos de prevenção, educação, para reduzir os casos de violência doméstica? Como a sociedade pode contribuir para isso? Acho que resume um pouco as coisas que eu comentei até aqui. Acho que a questão de uma reestruturação de pensamento no sentido que eu tenho direito, também tens. Eu tenho todo o direito de dizer não. Se eu me sinto desconfortável, eu tenho direito de me retirar. Eu tenho direito de pedir pra parar. Se eu percebo que eu tô mais de uma vez pedindo pra parar, então é desrespeito e eu tenho que sair. Eu tenho o direito de ir embora de uma relação. Talvez nós, mulheres, precisamos melhorar no quesito autopreservação. Eu não tô dizendo ser desconfiada. Sim. Mas analisar muito bem se é prudente, se é saudável botar a sua vida totalmente nas mãos de outra pessoa. Financeiramente... de maneira material. Será que não é bom a gente ter alguma independência? Não é bom ter eu, você e o nós, e não só eu começar a desaparecer e ter o cara e o nós? Porque isso é uma coisa que aparece muito. E é muito da nossa educação. A nossa cidade, por mais que seja grande, ela é meio provinciana. Tem muita gente que cresce. Eu tive muito tempo atrás uma conhecida que me falou assim: ai, Carol, eu nasci pra ser esposa, eu não quero trabalhar. Fui treinada e domesticada pra isso. E assim, pra ela tá tudo certo, e ela acha ótimo, e ok, e tá tudo bem. Ela encontrou um cara legal, mas ela pode encontrar um cara, que eu também já atendi, que o cara regula se a menina quer comprar um rímel porque acabou, ela tinha que provar pra ele que o rímel acabou. Senão ele não ia dar o dinheiro, mas ao mesmo tempo ele dizia: eu te dou tudo o que tu quer. E aí o discurso é uma coisa, o comportamento é outra. Outra coisa, palavras não valem mais do que comportamento. Não importa se a pessoa tá pedindo desculpa o tempo inteiro, se ela fala que ela te ama, que ela faz as coisas pro teu bem. O comportamento dela anda com as palavras dela, a gente falha muito de não prestar atenção nas ações. Porque é nas ações que divergem do que você falou, que você percebe que é uma pessoa que não te respeita, que não te valoriza, que te manipula, que quer ter controle sobre você. Alguma coisa tem. Outra coisa, percebe se você não tá num padrão de relacionamentos assim. Pode ser que nos outros não chegou num nível de agressão física. Mas será que nos outros não houve uma violência patrimonial? Por exemplo, um cara encostado que você sustentou meses e meses e meses, mas ele era tão querido. Um bom pai. Um bom pai, exato. Ou violência verbal, mas no sentido de criticar o tempo inteiro, ou ser meio ciumento, ou ser muito inseguro, ou ser muito vítima. O cara fica deprimido de vez em quando porque você falou uma coisa que ele não gostou. Nossa, quando eu era adolescente tive um namorado, hoje eu olho pra trás e eu penso como? Eu tive um namorado que ficou um mês sem falar comigo e eu não sabia por quê. E daí eu fui descobrir, depois de muita insistência, que o problema foi que um dia eu falei mal dos amigos dele pra ele. Oh, meu Deus. Tipo, nesse grau, sabe? E tem homens assim com 40, 50 anos. Sim. A gente tem que começar a prestar atenção que o que eu tenho direito também tens, e as coisas têm que ser condizentes. As minhas palavras têm que caminhar com as minhas ações. E essa história de que o cara vai mudar, eu tenho uma teoria pessoal, assim, de que a média é 2 semanas. Se o cara fala que ele vai mudar, e aí é batata, que as mulheres falam: ele ficou bem ali 2 semanas, um mês, mudou, mas depois voltou a ser tudo igual. É batata. Se isso acontece mais de uma vez, presta atenção nisso. Ele tá te mostrando uma coisa, que ele não vê vantagem em mudar o comportamento dele e que ele não entendeu a gravidade das ações dele.
Por que você tá nessa? Eu acho que aí entra a questão do autoconhecimento. Tem muitas coisas, o Freud dizia, a gente só se analisa até onde o nosso ego deixa. Eu acho que essa frase é muito boa. Tem muitas coisas que você não vai conseguir sozinho. E eu acho que a terapia, nesse aspecto, é maravilhosa. Fundamental. Eu entendo que terapia não é pra todo mundo, que é um processo difícil. A gente fala, todo mundo devia fazer, mas nem todo mundo dá conta. Então, né, eu trabalho muito com cliente narcisista também. Eles vêm, mas o índice de permanência é baixo. Porque eles normalmente vêm quando a coisa deu errado pra eles. Quando eles pra estão resolver bem, aquele problema. Isso, quando eles estão bem, eles não voltam mais. Nunca mais eu vou voltar. De cada 5, 6 fica 1, 2, é raro ficar. Mas é muito evidente que essas pessoas demoram, elas até têm sentimentos e algum remorso e tal, mas elas têm muita dificuldade de fazer vínculo com outra pessoa. Permanência. De entender, ter empatia pelo que o outro tá fazendo. Então, ficar com essas pessoas é saber que é isso que elas têm pra oferecer. Você pode ficar com seu marido narcisista, tudo bem. Nem todo narcisista vai ser violento, num grau horrível, mas ele vai ter rompantes de raiva, daí você deixa ele falando sozinho, né? Se tu quer ficar por causa dos filhos, eu não acho que é uma boa razão, mas muitas mulheres vão ficar. Começar a colocar limites, isso aqui você não vai fazer, se você fizer, eu vou sair de casa, né? Ou eu vou dar ultimatos que ele faça terapia, ele tem que entender que ele vai perder alguma coisa. A melhor forma de negociar com essas pessoas é ter alguma vantagem. Tem uma coisa que eles não querem perder. Por exemplo, uma pessoa que preza muito pelo status, muito provavelmente não vai querer se separar. Então isso vai se mexer com ele, nesse aspecto. Então, mas, se você não fizer isso, eu vou me separar. Ah, não vai. Ah, mas eu vou. Aí começa a falar com o advogado e tal, o cara dá uma sossegada, só que tu tem que sustentar o teu limite. Isso é uma coisa que mulher também tem dificuldade. Aprender os seus limites e sustentar os limites. Né? A mulher do malandro, que a gente chama, a gente faz muito esse movimento. De, ele é assim mesmo. Isso, exatamente. Exatamente. Carol, você já teve alguma história inspiradora que você pode compartilhar com a gente? De superação que você vivenciou no seu trabalho? Eu tive algumas já, assim. Atendi uma mulher maravilhosa, que ainda vem uma vez por cada 15 dias, assim, pra trocar ideia, assim, uma querida. Saiu de um relacionamento abusivo que ela já tava ali quase 50 anos, marido péssimo, mas ele era uma questão de negligência, assim, distante, não fala nada, colocava a família dele contra ela, umas coisas bem sutis, mas que era abuso, sim. Então foi muito legal ver ela sair dessa situação e ir pro apartamento dela e ser totalmente independente, se dirigir, eu achei o máximo. Tive uma situação bem complexa de uma religião específica, que é uma religião que muitos no Brasil qualificam até como seita, que a mulher apanhava, que eu comentei antes, né? Levava chute, assim, chegava a pizza, ele ia machucando a mulher até pegar a pizza, e daí ela tinha que sorrir na frente do entregador de pizza, senão ela apanhava mais quando fechava a porta. Tinha uma coisa meio jogos mortais ali, sabe? Uma pessoa, um homem horrendo que trancava ela em casa. Cárcere privado. Cárcere, uma coisa bem de violência. Depois, e a família dela também era da religião e era contra que ela se separasse, e o que ela conhece da vida dela era a religião, então eram vários graus ali de separação que ela tinha que ter, e graças a Deus a irmã dela já tinha saído da religião, a irmã dela ofereceu esse suporte, a gente, mulher inteligentíssima, engenheira, não precisava desse cara, ainda bancava esse cara, e saiu a muito custo, com muitos medos, por causa dessas crenças que ela tinha. Hoje, acho que ela tá morando sozinha, mas morou com a irmã um tempo, conseguiu sair. Ali eu nunca chorei, hoje, numa sessão de terapia. Mas quando ela contava algumas coisas, e tu via na cara dela, assim, uma coisa meio estática, uma dissociação, assim, ela tá te contando aquilo, mas ela meio que já se acostumou, parece que ela não tá conectada com o que ela tá te contando, que é dolorido. Ela tá te narrando uma situação como se ela tivesse visto. Eu acho que foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida, assim. Como se tivesse morta. Ela como se ela tivesse, assim, exatamente. Assim, parecia uma estática de televisão, assim. Tu falava com ela e eu tentava fazer ela sentir alguma coisa dentro daquele relato, porque se ela não sente, ela não vai fazer movimento. Ela tem que ficar desconfortável, ela tem que entender que uma coisa tá errada. Ali ela já entrou num estágio de resignação, assim, ela só aceitou. Mas a gente conseguiu, foram uns 3 anos de terapia, assim, e coisas que eu tinha medo pela vida dela, porque o estupro não consensual acontecia, ela engravidou várias vezes e abortou por causa desse homem que provocava o aborto, era uma situação, assim, horrível. Foi, acho que, uma das piores coisas, e foi a primeira vez que eu me toquei como independe de classe social, independe de inteligência, né, de educação formal, independe até mesmo de grupo de outras mulheres que ela conhecia que não faziam ideia, porque ela se vestia sempre até aqui pra cobrir os roxos e maquiagem. Um dia ela apareceu com o olho horroroso, eu falei, o que aconteceu? E eu pensei, sou cúmplice, né? Falei, eu vou fazer um boletim de ocorrência. E eu fiz um boletim de ocorrência e ela parou de me ver. E aí, meses depois, porque no nosso código de ética a gente precisa fazer um movimento de denúncia.
Meses depois ela voltou, dela assim, não, eu não tô brava contigo, eu só entrei em pânico. Porque eu tinha que tomar uma atitude. A gente sempre se pega como profissional numa situação delicada. Eu teria esperado e ido junto com ela fazer. Só que chegou num grau que eu tava com medo que essa mulher fosse perder a vida e eu tô atendendo à distância. Essa é uma das limitações do atendimento à distância. Né? E tentar entrar em contato com o Ministério Público, mas daí se eu me intervir, como é que vai funcionar pra mim? Aí eu ligava pro meu conselho, não, vamos fazer só a denúncia formal, tal, não sei o quê. Uma zona, assim, ó, foi muito tenso. Eu tava com medo pela vida dela e pela minha reputação, porque eu queria ajudar, mas eu tava muito longe. Mas mesmo que eu estivesse perto, o que eu ia fazer? Acho que esse foi o caso mais marcante, assim, pra mim. E ela conseguiu sair. Saiu, tá bem. Esses dias eu tava numa live e ela, ai, Carol, só passei pra te agradecer por tudo e não sei o quê. Meu, aquilo eu fiquei... Ganhei meu dia, assim. Foi muito bom. Mais uma. Sim. E que conselhos você daria para alguém que está passando por uma situação de violência doméstica e ainda não conseguiu buscar ajuda? Ninguém vai te julgar porque tu não conseguiu buscar ajuda. Tudo no seu tempo. É óbvio que quem sabe vai ficar preocupado contigo, que é o melhor pra ti, e às vezes vai ter conselhos meio precoces e meio... Porque eu me sinto desconfortável de te ver assim, eu vou usar frases como, tem que sair dessa, não tem que pensar não. Uma coisa meio 880 como se fosse muito fácil. Não é fácil. Provavelmente essas pessoas estão te dizendo isso porque elas gostam de ti e querem não te ver nesse lugar. No seu tempo. Mas não espera tanto pra procurar ajuda. Todo mundo sabe, todo mundo que tá numa relação abusiva, e a maioria de nós já esteve, independente do grau de abuso, a gente sente que tem uma coisa errada. Tem uma intuiçãozinha ali que tu... E talvez rapidamente tu fala, ai não, mas é só hoje, ai, de vez em quando, ai, mas se eu falar ele vai... Sei lá, tu dá um jeito de mascarar, justificar. Se isso tá acontecendo, é um sinal. Um outro sinal que é clássico. Se você tem pisado muito em ovos pra falar com a pessoa, uma coisa tá errada. Se você tá passando por isso, é hora de buscar ajuda. E a ajuda, de preferência, um profissional treinado, que você se sinta acolhido, que você se sinta encorajado e que você se sinta seguro pra falar. Infelizmente, tem muita gente atuando que não são necessariamente maus profissionais, mas não tem essa habilidade, essa ferramenta. Essa sensibilidade. Mas também as técnicas, a forma de atuar com alguém que tá passando por um trauma, porque não é incomum que psicólogo pede pra contar o que aconteceu. Sim. É porque a gente não sabe lidar com trauma. Né? A questão do trauma agora é o novo narcisismo. Tu vê 1000 cursos de trauma. Antes era pânico. Sempre vem uma coisa nova. TDAH. Um nome novo, na verdade. Isso, uma coisa nova. Os problemas que sempre existiram. Mas procure ajuda. É a primeira coisa que eu tenho que te dizer. E você que tá ouvindo, que tem uma relação ruim, você sabe e eu sei que você sabe que tem uma coisa errada. Você só tem medo de lidar com isso. Mas se tem uma coisa errada, você já deve ter sentido. E deu o primeiro passo. Isso. Que é o mais difícil e depois tu vai conseguir. E nem vai acreditar que passou por aquilo tudo e vai se perguntar por que eu demorei tanto. Porque daí entra outro estágio da terapia, né? Que é o sentimento de culpa, de vergonha, de raiva. Raiva de você, raiva do outro, raiva da situação, raiva de quem sabia e não te ajudou. São vários velórios que você tem que fazer, eu falo, né? E tá tudo certo. E é por isso que é tão importante alguém que tenha ferramentas pra te ajudar. Porque o caminho, ele é meio longo. Ele é possível, mas ele é meio longo. E ele é desconfortável. Então é legal ter alguém que tu sinta que tá, mesmo que metaforicamente, pegando na tua mão. Sim. Tenha vontade e procure ajuda. Isso. Agradecemos imensamente a sua participação, Caroline. Maravilhosa. Obrigada. As informações sempre são valiosas. Seu trabalho é essencial e inspirador. Eu gostaria de deixar... E você gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu acho que é o que eu comentei antes, né? Eu gosto desse ditado. O que eu tenho direito, tu também tem. Então, presta atenção nisso. E use isso como uma regra de ouro nos seus relacionamentos. O que eu tenho direito, tu também tens. Carol, obrigada. Obrigada. Do fundo do meu coração. Tenho o maior respeito e admiração. Quem quiser acompanhar a Caroline, qual é o teu @, a tua rede social? Meu Deus, a minha rede social é @Caroline Bruning. BRUNING, isso no Instagram. Lá vai ter um linkzinho que também tem o meu canal no YouTube, que tem bastante conteúdo. Tem alguma coisa no TikTok também. E de vez em quando rolam umas lives no Instagram, então me segue lá. E a gente vai trocando ideias. Eu faço uma live meio grupo de apoio, as pessoas vão fazendo perguntas, a gente vai conversando, acho que pode ser legal. Eu acho legal porque eu acompanho, vale a pena, sigam ela. Agradecemos todos vocês que acompanharam a gente, estão acompanhando a gente. Lembramos que se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de violência doméstica, não hesite em buscar ajuda. E até o próximo episódio.